Agora perguntar para o Gessé Correia qual é o posicionamento dele em relação à etimologia no nome de Jesus, né? Então, nós vemos aí na internet dezenas de nomes, né? Cada um tem... Eu tenho a minha, né? Eu acho que todo mundo sabe qual é a minha fé, no caso. Como aqui a gente não está debatendo fé, nós estamos debatendo documentos, eu gostaria que o nosso querido convidado, o Gessé, fizesse a sua colocação a respeito da etimologia do nome de Jesus, e eu vou dar para ele aqui 4 minutos a partir de agora. Por favor, Gessé. O nome é exatamente o nome Jesus, o nome greco-romano, implantado pelo imperador Diocleciano a partir do ano de 303, quando ele mandou queimar tudo que se tinha de hebraico e aramaico, do ano de 303 ao ano de 313, queimando, destruindo tudo que se tinha de originais. Constantino continua a queima do ano de 313 até o ano de 325, e ele levanta o material dizendo, no ano de 313, aqui os originais das escrituras, e onde estava no hebraico exatamente o nome Yud-Shin-Vav-Ai, ou pelo menos o nome Elohim, já não estava mais, já estava sido modificado. Por isso que sim, o nome Jesus, primeiro, gente, a letra J ela não existe, e nunca existiu, nem no hebraico, nem no aramaico e nem no grego. Essa letra J é imposta no ano de 1490. Ela foi colocada e ali começou, os padres nem pronunciavam esse nome, pronunciavam em nome de Patri, em nome de Fidei, em nome de Iesu Cristo, essa deidade que declina do nome chamado Isus, filho de Isis, habitado exatamente no Egito. Isso nós podemos provar. Isso é um fato e é uma realidade. E esse nome, Jesus, nós temos dentro do dicionário. Esse dicionário aqui, Novo Mundo, edição em 1 volume, nós temos a expressão, o nome Yeshu. Yeshu. Daí surgiu o nome Jesus. Uma boa tarde a todos. E até o próximo tema. Não quero me prolongar muito. Ok, perfeito. 4 minutos. Foi dentro do tempo. Eu dou os parabéns aí que acertou na moça. Peço desculpa, porque na verdade eu não tenho a noção do tempo aqui. Não está aparecendo nada. 4 minutos certinho. Meus parabéns. Agora nós vamos para o nosso querido Robert Pierre, que vai responder a respeito da etimologia do nome Jesus. Por favor, Robes, o microfone é seu. Eu vou marcar agora o tempo. Só um segundo, por favor, que sumiu aqui o timer. Eu estou sendo boicotado pelo timer. Muito bem. Eu quero que vocês saibam, quando eu estive conversando com o pessoal da Grécia, a Kiki Feresait e sua equipe, eles são professores de história, ela me confidenciou e me mostrou em grego, falando inglês comigo, me mostrou em grego, que quem pôs o nome Iesu Cristo foi exatamente o ortodoxismo católico. E mostrou, dentro de um contexto histórico, que a etimologia que houve no primeiro século deste nome era o nome exatamente Yeshua, que os judeus blasfemando dos que seguiam a Yeshua. Então eles falavam o Yeshua Seloaim. E isso está no livro da história de Avne. Tudo documentado. Quem quiser toda a documentação com uma riquíssima bibliografia, tanto arqueológica como histórica, poderá pegar no nosso livro Cristianismo, o Sofisma Secular, toda a documentação completa. Então, prezados telespectadores, é bom vocês saberem que através do nome, exatamente através do nome Yeshua, os judeus, então, mangando dos primeiros talmidins, discípulos, eles falavam Yeshu. Esta expressão Yeshu significa o demônio, o Messias cego. Os gregos, eles não pronunciavam a letra Shin, eles conseguiam falar sigma. Então, os gregos, quando fizeram a transliteração deste nome, tudo documentado, nós temos aqui, inclusive mostrado pelos professores da Grécia. Então, eles pronunciavam Iesu.
Yesu, posteriormente veio S. A Kiki Felicite colocou todas as letras. Quando, em que época veio no grego? Aí passou a ser Iesu Cristo. Esse Iesu Cristo, Cresto era o nome de uma deidade solar. Então, ela se referia exatamente, Iesu se referia à fonética da expressão Yeshu. Quando você fala Yeshu, você está na realidade em grego falando Jesus, que depois, posteriormente, passou a ser chamado de Jesus, e imposto por Roma, ainda no período de Diocleciano e depois Constantino, e posteriormente na Vulgata, quando eles criaram a Septuaginta por Constantino. A história esconde muita coisa que a humanidade desconhece. Então, prezados telespectadores, de maneira alguma, Yeshua HaNatsir significa o nome pagão que já veio desde o primeiro século, entrou nos gregos. A teologia tenta esconder estes fatos, dizendo que era assim que se transliterava. Mas quando pegamos no próprio grego, as literaturas mais antigas, dentro de um contexto bíblico, estava lá a transliteração correta do nome do Salvador. Em grego se fala Yeshua. Vou repetir de novo, Yeshua. Era assim que se transliterava em grego. E então perguntamos, e de onde veio esse termo Jesus? Então ela disse, Jesus veio do celta. Entrou na declinação de Zeus. Então ela pegou todas as letras gregas, Zeus, e declinou letra por letra. E disse, de Zeus se declina Jesus, Iove, Júpiter, o pão dos céus, que era o disco solar. Ok, muito obrigado. Tempo certinho também. Muito obrigado pela colaboração em relação ao tempo. Muito obrigado. Bom, nós vamos agora com a mesma pergunta para o convidado Rubens, né? Rubens Palma, por favor, faça sua colocação a respeito da etimologia do nome Jesus, por gentileza. 4 minutos, ok? Ok. Bom, nós sabemos que o nome Jesus é uma adaptação, é uma latinização do nome Yeshua. Tá? Uns acham que tem problema, outros acham que não. Estudando a etimologia da palavra, aqui, do nome Jesus, como foi dito aí pelos nossos irmãos, o problema é que os gregos, uns teólogos dizem que não se pode transliterar o A em final pelo alfa grego, porque se trata de nome feminino. Bom, em primeiro lugar, Yeshua é um nome hebraico, ele não é um nome grego. Então ele não teria obrigação de obedecer essa regra linguística grega, porque ele não é um nome grego. Mas se formos considerar a regra linguística grega, de temos que transliterar para ser um nome masculino, nós temos o caso, por exemplo, do nome Yehuda. O nome Yehuda foi transliterado para o grego como Iudas. Veja que o alfa final ele não foi tirado. Ele foi apenas acrescentado um sigma final, tá? Por qual motivo linguístico eu não sei, mas o mesmo deveria acontecer com o nome Yeshua, já que eles acham, os gregos acham, os teólogos acham, que deveria ser Iesus. Então poderia ser Iesus para denotar nome masculino. O caso também é que eles defendem que o nome Iesus é a única transliteração para o grego. Se nós olharmos o grego no Antigo Testamento grego, nós temos em 1 Crônicas 7:27 o nome Iesue, não tem Iesus. E se nós olharmos também no livro que nós conhecemos, de Oroshua, que nós conhecemos como Josué, nós temos lá declinações, nós temos Iesus sim, porém as declinações estão diferentes. Tem declinações que está Iesui,
Então são diferentes das declinações que nós temos hoje. As declinações que nós temos hoje está sendo um pouco diferente das declinações que nós tínhamos lá atrás. Eles estão um pouco, um lado diz que é uma declinação, Iesus, outro lado diz que é Iesue, tá? Um outro caso também aqui que eu queria trazer, o problema do nome Iesus é que ele não se trata de uma ele é uma declinação, ele não se trata ele é uma etimologia. O que acontece? Esse Iesus é o nome de Zeus, que era conhecido entre os celtas. Eu vou ler aqui o que está no Dicionário de Mitologias Europeias e Orientais. Ele diz assim: o deus Essus chegou até nós através dos romanos. O próprio nome já parece ser uma adaptação latina. Lucano, no seu poema Farsália, refere-se ao horrível Essus de ferozes altares. Era o deus do trovão, do raio e da tempestade. Equivalia, portanto, a Júpiter, que é Zeus. Então, o nome Essus se refere a Zeus. E eu também tenho aqui um livro de Emílio Bossi, um livro que ele fala, o nome do livro é Jesus Cristo Nunca Existiu. Ele diz que Krishna, o Redentor hindu, ele passa da forma como ele se transfigura em luz, o nome dele é Ieseus. Desse nome Ieseus, ele passou a nossos dias como Jesus, Iesus, né? E segundo Voney também, nos livros sagrados persas e cáldicos, dava-se ao sol o nome de Cris, representado por um menino que nasce da Virgem das Constelações. De Cris fizeram os hindus Krishna e os cristãos Cristo. Era só isso aí, minha colocação. Perfeito, também respeitou os 4 minutos cravados. Está todo mundo com o relógio aí, não é possível. Tá muito certinho. Tá, joia. Eu agradeço a sua colocação, Rubens, muito bem colocado. E agora nós vamos para a palavra com o professor Fábio Sabino, colocando as suas posições em relação à etimologia do nome de Jesus. 4 minutos, professor, por gentileza. Tem um elemento bibliográfico aqui, até para poder expor a concernente a essa informação, que o nome utilizado, quando carregar, você só me comunica, Silvio, por gentileza, só para eu saber que foi compartilhado, tá? Carregou? Silvio? Bom, não sei se carregou, alguém pode me comunicar se foi compartilhado tela? Alguém que está na sala? Tá compartilhado. Ah, beleza. Então nós tínhamos o nome antigo, Yehoshua, que está aqui, termina com Ain. Se for seguir o sistema maçorético, consoante nós temos Yud, Re, Vav, Shin, Vav, Ain. Se for o sistema maçorético, nós temos um Sheva, um Rolen, Vav, nós temos um Shura, que nós temos um Patar. Então é um vocábulo atestado, nós temos Yehoshua no texto o Códex Leningrado B19, ou até mesmo o Códex de Alepo, o Códex Or 445, são códex do trabalho dos maçoretas, pela família de Benasher, ou Benaftali também. Nós temos esse vocábulo atestado em Deuteronômio, Juízes. Em outros lugares aparece a forma Yehoshua, ou seja, outra forma aqui um pouco mais estendida do sistema maçorético, onde aqui chama-se escrita defectiva, porque aqui não tem o Vav, e aqui a escrita plena porque tem o Vav, ou seja, as Ramot Hakiriá, que eram, num período arcaico do paleo-hebraico, as consoantes que auxiliavam na leitura antigamente desde o paleo-hebraico. E aqui nós temos a escrita defectiva, que coloca aqui um kibbutz, que é o nome desse sinal maçorético aqui, tem a vocalização de U. Esse vocabulário Roshu é um nome masculino. O Pentateuco samaritano relata a forma Yehusha. Essa era a forma que os samaritanos pronunciavam esse vocábulo Yehoshua. Já a Septuaginta transliterou essa forma, ou esta forma aqui, para Yesu. Ou você coloca o sigma final para trazer a declinação. Nós temos um iota, nós temos um eta, um sigma, um ômicron, um y, que aqui é o encontro de tongal, nós temos que é a pronúncia única de u, e o sigma final, tá? Aqui é a bibliografia. Também tinha a expressão iose, que é a própria Septuaginta, o ose, tá? Que transliterou também de Yehoshua, que nós temos aqui a expressão shua, que é a salvação. Tá? Aqui é a bibliografia também, tá certo? Tinha a forma que Koenig trazia no árabe o Asiya, era uma forma que se falava no árabe. Depois veio para Yoshua, nós temos aqui
duas consoantes matrix, ou seja, duas Ramot Hakriyá, Yud e o Vav. Depois, com o passar do tempo desse Yud e Vav, eles tiraram o Vav e deixaram apenas o Yud. Então ficou Yeshua, Yud, Shin, Vav, Ain, tá? Tá aqui a bibliografia, que era o nome dado a Josué, a forma helenística, transliterou para Iaço. Vamos agora, o Fábio deixou o tempo livre, então nós vamos passar a palavra agora para o Robespierre. Nós temos aí 4 minutos para você, Robes, por favor, fique à vontade, a palavra é sua. Sem som, Robes. Tá sem som, Robespierre, tá sem som. Tá sem som. Muito bem. Só ressaltando aqui, o termo Iessos do grego não é uma transliteração, mas uma mudança de transliteração, porque transliteração é mudança de fonética, é mudança de letra, mas não de fonética. Então, no caso, comprovado tecnicamente que se trata de uma adulteração, uma mudança confirmada dentro de um contexto, dentro de livros, em todos os aspectos, tá bem? Bem, quero que os prezados ouvintes ouçam isso com clareza. Temos todas as provas nesse aspecto. Iessos é uma mudança no contexto grego.